pagando esquilo, não estava pagando mix, estava pagando esquilo. Gente, é o seguinte, como prometido, ontem o Connex ele deu um pau, e aí eu não consegui colocar as instruções lá, mas eu vou colocar hoje, tá? Mas eu fiz para vocês aqui um exemplo de uma coisa do trabalho que vocês vão ter que fazer. Então aí eu vou colocar as instruções e vou colocar também um link do meu trabalho, tá? Do trabalho que eu fiz. Deixa eu ver aqui o Padlet. Say what? Padlet. Say what? Padlet. O Padlet. Isso. Eu fiz, pessoal, sobre... Ué, hein? E... I'm beautiful. Tá bom, I'm beautiful. Ixi, não é possível. Oh, meu Deus, filho. Vai, vamos sign up? Ai, Senhor. Eu fiz, pessoal, sobre o Partido Nazista Americano. Vocês acreditam que existe o Partido Nazista Americano? Isso que aí é melhor. Agora vamos no login. Isto. Aí vai aparecer. Isto. Gente, é o seguinte. Eu fiz sobre o Partido Nazista Americano. Gente, existe o Partido Nazista Americano. Com site e tudo. Uma coisa assim, impressionante. Aqui, Tá. Aqui, então, o que eu fiz? Eu entrei eles têm site. O site, inclusive, está aqui, ó. Ele está com um pano de fundo aqui. Eu dei um print na tela lá da home deles. Eu dei um print e coloquei aqui com um pano de fundo, tá? Na minha imagem. E aí a gente, para fazer isso, você vem aqui na engrenagem aqui, né? E aí você pode modificar. O que é? O papel de parede. Aqui é o papel de parede. Você pode mudar o esquema de cores, só é o papel de parede. Aí você pode escolher. Você baixa um arquivo, uma imagem legal que você achar. Aí você baixa a imagem, coloca um arquivo. E aí quando você clica aqui, ó, no papel de parede, aí assim, você pode adicionar your own wallpaper. Aí você pode subir. Aí você clica aqui. Aí você pode fazer um upload daqui, eu fiz upload do meu print, da American Nazi Party. E aí eu subi aqui, fiz o upload. Você pode tirar foto, pode colar um link, enfim, né? Você pode fazer um monte de coisa. Aí, beleza. Fez o pano de fundo, né? Fez lá o pano de fundo lá que eu coloquei. Aí você faz a postagem. Aí você pode fazer uma postagem. Esses negócios aqui, eles são movíveis. Não sei se existe essa palavra, mas ela é uma palavra legal para falar. Movíveis. Aí o que eu posso fazer? Eu posso arrastar isso aqui. São arrastáveis, né? Vamos, filho, vamos arrastar. Isso. Aí eu posso arrastar aqui. Não, eu posso arrastar. Eu juro que posso arrastar, gente. Ah, não, é porque aqui tá tudo preenchido. Mas pode arrastar, sim. Isso, aqui, ó. Ufa! Aí você pode arrastar. Então você pode colocar na ordem que você quiser, tá? Para fazer a configuração aqui. E aí você pode colocar, por exemplo, texto. Eu digitei o texto. Eu entrei lá no site, peguei do Partido Nazista Americano, e aí entrei aqui e coloquei algumas informações sobre o que vai acontecer, né? Sobre o que eles defendem, enfim. Enfim, aí eu coloquei primeiro aqui, a primeira coisa, eu coloquei a bandeira do Partido Nazista Americano. Eu não investiguei, para ser muito sincero, o que isso significa, porque basicamente é o seguinte, tem aqui vermelho, com uma bandeira nazista, efetivamente, né? Agora, aqui, no meio da suástica, tem um globo.
E aí eu não sei efetivamente o que significa. Eu presumo que esse globo, na verdade, é para a integralização de todos os homens brancos de origem ariana do mundo. Então, um anúncio da união e proteção dos direitos dos homens brancos. Porque em todo momento, nas diretrizes do Partido Nazista Americano, eles não falam assim contra um grupo especificamente. Não falam contra muçulmanos, não falam contra judeus, não falam contra homossexuais, contra negros, mas eles falam que o branco ele está sendo prejudicado nas políticas públicas que são feitas nos Estados Unidos. Então é necessário que os homens brancos, que as pessoas brancas se unam para fortalecer a pureza da raça deles. Eles não são favoráveis a manifestações públicas, eles não são favoráveis a fazer revolta, pelo menos o que eles falam, né, nas diretrizes do partido. E aí o que eles são favoráveis é a reunião de pequenas células, e aí para discussão de estratégias para que eles consigam levar essa mensagem para o restante do mundo, para todos os homens brancos, né, para valorização da população branca de origem ariana. Bem, de onde que vem esse Partido Nazista Americano? O fundador do partido deixa eu colocar no modo de apresentação, você pode colocar aqui, ó, expandir publicação. Aí eu posso colocar aqui, que aí eu coloco na tela inicial aqui. Eu tenho aqui, é o George Lincoln Rockwell. Esse cara, ele era filho de atores famosos, inclusive. O pai e a mãe eram atores e ele aprendeu também a dramaturgia. Tanto é que ele utilizava também nos seus cursos, quando ele viveu, porque ele era veterano de guerra, da Segunda Guerra. Quando ele viveu, o nazismo estava sendo duramente criticado. Então as pessoas não davam muita ideia para ele, não. Davam muita atenção para ele. As pessoas, na verdade, ridicularizavam. Aconteceu no ano de 1968 uma marcha sobre o Washington, onde o Martin Luther King Jr. fez aquele discurso maravilhoso, que é I Have a Dream. Neste mesmo dia em que o Martin Luther King estava fazendo esse discurso, estava tendo uma manifestação liderada pelo George Lincoln Rockwell contrária àquela multidão lá. Então, mas só que tinha 90 pessoas seguindo o cara, enquanto lá no Luther King tinha, sei lá, milhares de pessoas, nem sei quantas pessoas tinham. Enfim, mas o que chama a atenção desse negócio é o seguinte: o George Lincoln, o nome dele, George Lincoln, é uma homenagem ao George Washington e ao Abraham Lincoln, que são os dois presidentes emblemáticos, são chamados pais da nação, né? Embora o Lincoln fosse bem posterior ao George Washington. George Washington é um pai da nação, né? Um patriarca, né? Lá liderou o processo de independência, e o Lincoln foi o cara que aboliu a escravidão. Bem, então eles são dois presidentes icônicos na história americana. E o cara, então, ele tem o nome desses caras, mas ele tá lá, ele declaradamente, ele é nazista. Ele era nazista, ele não tinha nenhuma papa na língua para dizer, não é nazista, não, é nazista mesmo. Bem, ele foi o fundador do partido, ele era declaradamente homofóbico, não tinha nenhuma vergonha em dizer isso, racista e antissemita. Tem uma história, inclusive, que é uma história que eu fiquei muito curioso para saber. Dizem as boas e más línguas que ele chegou a se reunir com o Malcolm X. Quem é o Malcolm X? O Malcolm X foi um ativista negro que se converteu ao islamismo na cadeia. Ele foi condenado a não sei quantos anos de prisão. E lá na prisão ele se converteu ao islamismo, dizendo que o islamismo era, na verdade, a religião oficial dos negros, né? E aí dizem que que o Malcolm X ele desejava criar uma nação dos negros, para os negros, né? E o Rockwell queria criar uma nação para os brancos. E aí, de repente, eles dizem que eles chegaram a reunir.
O Malcolm X tem uma biografia muito famosa, inclusive no mundo inteiro. Só que essa biografia, autobiografia, ela não fala nada sobre esse encontro. Então, fica especulado lá. De qualquer modo, então, ele era racista, homofóbico e antissemita, né? Contrário aos judeus. E aí, poucos anos depois da morte do Hitler, depois da Segunda Guerra, tipo, em 1961, a guerra acabou em 1945, em 1961, ele lidera uma marcha. 15, 16 anos depois, ele faz uma marcha. Ele convoca as pessoas para fazer uma homenagem, uma celebração à morte do Hitler. Mas no final das contas, o Rockwell acabou sendo assassinado por um próprio membro da facção do partido nazista dele lá. E hoje ele é celebrado como exemplo de patriotismo e enfrentamento contra os judeus, contra muçulmanos também, enfim, né? Bem, então esse é o líder e o fundador do partido nazista. Existe um partido nazista nos Estados Unidos, viu, gente? Existe. Bem, o que o partido nazista... O Rockwell, embora tenha lutado na Segunda Guerra Mundial, inclusive contra o nazismo, ele tinha lá no seu escritório uma flâmula nazista. Aqui tem uma foto do Hitler e aqui também tem um calendário do Hitler. Então o cara era declaradamente nazista. Nazista. Então, de acordo com o site do partido nazista, as crenças deles se baseiam em 13 valores. Na verdade, eles não chamam de valores, chamam de 13 palavras. Na verdade, tem uma curiosidade, porque na missão deles, eles falam assim, nós acreditando, we stand for the 14 words. Então, eles defendem as 14 palavras. Mas aí depois, quando eu entrei no site para ver as 14 palavras, só tinha 13. Eu falei, ué, e aí? Cadê a outra? Mas enfim, que é raça, a raça ariana, cuidado, a cidadania branca, comunidade ariana, família agrícola, maternidade e família, um novo sistema educacional, uma economia honesta, energia e meio ambiente, cultura e ciência, política internacional e defesa, autodefesa branca, ou seja, tipo assim, se o cara me ameaça, ou se eu pensar que ele me ameaça, eu posso matá-lo. Uma raça melhor, que é a raça ariana, e o renascimento espiritual. Enfim, então são coisas bem caras, bem parecidas, na verdade, com alguns grupos radicais que estão aí na moda, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, né? Bem, qual que é a situação atual do Partido Nazista? O Partido Nazista, ele tem um site, tem um monte de membros, não sei a quantidade de membros, isso é uma informação muito difícil para mensurar. Se você quiser entrar no Partido Nazista, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, nem vou falar mais nada. Não façam isso. Mas qualquer pessoa que queira entrar, ela tem que, inclusive, mandar uma carta, mandar um e-mail para os Relações Públicas lá do Partido Nazista, mas tem que fazer uma doação de $5 só para ser respondido. O que é interessante aqui é que essa manifestação aconteceu em 2017, lá em Charlottesville. O que tem em Charlottesville? Charlottesville é uma cidade pacata, uma sociedade bem tolerante, na verdade, uma cidade muito tolerante, na verdade. Mas o que chama a atenção lá? Lá em Charlottesville, na Virgínia, tem uma estátua do Harper Lee. O Harper Lee é um líder dos confederados. Os confederados era a galera do sul, era o estado, era o país, porque eles se rebelaram, eles romperam com os estados da União em 1870. Eles criaram um novo, em 1860. Eles romperam com os estados da União porque eles queriam a manutenção da escravidão, ou seja, o Estado Confederado era deliberadamente escravocrata e racista. Então, muitos heróis dos confederados deliberadamente eram racistas. Por causa de movimentos que estão acontecendo atualmente, tem se questionado, por exemplo, a presença de estátuas homenageando esses heróis. Então, o Coronel Lee, ele tem marechal, não sei, general. O General Lee, ele tem uma estátua no meio da praça em Charlottesville. E aí os deputados os vereadores ali da cidade começaram a discutir a remoção dessa estátua. E aí em 2017, supremacistas brancos, aí de diversas ordens, porque nazista, supremacista,
tem um monte de organização fascista lá nos Estados Unidos. E aí essa galera se reuniu para protestar, para impedir a remoção da estátua. E aí eles foram para lá, tal, enfim, né, fizeram lá a manifestação. E aí a celebração mesmo, gritando o nome do general, gente fazendo o sinal, né, o sinal nazista, enfim. E aí isso depois, pouco tempo depois, grupos, por exemplo, ligados ao movimento Black Lives Matter, se reuniu lá também. E houve, inclusive, confrontos. E houve, inclusive, um episódio em que um supremacista branco, ele estava passando assim com um carro no meio da multidão, ele acelerou, atropelou e matou, acho que uma ou duas pessoas. Enfim, isso aconteceu lá em Charlottesville. Enfim, então essa situação atual, e a situação ela recrudesceu por causa da morte do George Floyd, né, que aconteceu lá em Michigan, né? Então a situação está nesse ponto. Então, por um lado, e ela está recrudescendo também com as eleições do Trump agora. Então tá cada vez mais tensa a situação nos Estados Unidos. E esses grupos supremacistas, esses grupos extremistas, eles estão crescendo em popularidade, tá? Na verdade, tem uma pesquisadora brasileira que ela tem mapeado o movimento nas redes sociais em relação à formação de grupos neonazistas no Brasil. E a constatação dela é que nunca antes na história do Brasil houve tantos grupos neofascistas ou neonazistas no Brasil, tá? Então, isso, a gente vai ter que lidar com isso. Eu não sei como, mas a gente vai ter que lidar. Enfim, eu espero que nós não sejamos vítimas e não sejamos afetados com isso. Tem aqui, por último, um videozinho, que é um menino, é um youtuber, ele não é especialista no assunto, enfim, e ele comenta as manifestações nazistas, tá? Então é só um recurso que você também pode colocar dentro aí da sua apresentação e pode apresentar para a gente, tá bom? Bem, é isso. Eu acabei falando demais, mas a minha intenção não é fazer com que vocês, no dia, eu quero que vocês postem. E aí eu quero, aí até na quinta-feira, eu quero abrir o Padlet de vocês para ver mesmo as informações, para enfim, né? E aí, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Não é obrigatório, não precisa, tá? O que você tem que fazer para quinta-feira, até na hora da aula, é isso aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, organizei cinco slides. Um com imagem, um com vídeo e 3 com algumas informações. Tá? Basicamente, foi isso que eu fiz. Eu poderia ter colocado muito mais, mas eu não quis inflacionar. Enfim, então aí quem quiser saber um pouco mais sobre a questão do Partido Nazista Americano, pode consultar, enfim, consultar esse Padlet que eu fiz aqui. Né? Depois eu vou até jogar na rede. Tá bom? Entenderam, pessoal? O que precisa ser feito nesse trabalhinho? Então, vocês vão fazer uma postagem que seja autoexplicativa. Então, basicamente é isso, tá? Se você quiser falar alguma coisa, você pode. Se não quiser, não precisa. Entendeu? Beleza? Fala comigo que vocês entenderam. Se vocês não falarem comigo, eu vou embora. Eu vou deixar vocês aqui sozinhos. Vou embora, não vou falar mais com vocês, tá? Só Maria, obrigado, viu, Maria Fernanda, por não ter me deixado no vácuo. Muito obrigado. Isso faz toda a diferença na minha vida. Eu aprendi, Edmar. Obrigado, meninas. Eu tô brincando, viu? Obrigado, Rafael, Duda, Beatriz. Beleza. Então, é isso, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, me acionem aí, me chamem, enfim, né? Pode precisar de material, entender? Sei lá, Edmar, não encontrei informação. Aí a gente muda, tá? Porque tem muitos outros grupos nazistas. De repente, você encontrar também algum outro grupo que seja mais interessante para pesquisar, aí vocês olhem, tá? Tem muita coisa em inglês, por exemplo, as informações que eu tirei do Partido Nazista Americano não tem em português, só tem em inglês. Então, tive que tirar de lá, tá? Bem, inclusive traduzi algumas coisas. Vamos lá, para a nossa aula, que eu estou muito empolgado para ficar falando de... Aliás, eu estou empolgado demais, estou tão empolgado que ontem eu fiquei um horário inteiro só falando de um slide, e isso é terrível.
Período entre guerras. Period between... aqui. Não, nesse aqui. Por que choras, cachorrinha? Por que choras? Minha cachorrinha está chorando ali atrás. Não posso dar atenção para você agora, tá? Eu estou dando aula, viu? Você vai ter que esperar. Então, nós temos aqui a nossa apresentação, período entre guerras, é o Mussolini. Mussolini teve um fim trágico, Mussolini. O Hitler também, né? Acabou, enfim, sendo... Enfim. Os dois maiores exemplos de totalitarismo, a gente estava falando ontem, pessoal, sobre a diferença entre totalitarismo e ditadura, tá? Só para recapitular. Todo o Estado totalitário é uma ditadura, mas nem toda ditadura é um Estado totalitário, tá? A grande diferença, mas qual que é a grande diferença entre os dois? A grande diferença é o fato da perda da identidade. Você forma um corpo só. O Estado tem um total controle sobre a sua vida. Total, absolutamente total controle sobre a sua vida. Não há como escapar, tá? Na ditadura, há mais brechas. E há uma aparência de normalidade maior. Mas é tão ruim quanto, né? Mas só que o totalitarismo é o absurdo do mal. É a celebração absoluta do mal. Bem, e aí nós temos esse sujeito aqui, que era austríaco, na verdade, né? Ele foi para a Alemanha, mas nasceu na Áustria. Estudou em escola de padre, é um pintor frustrado. Ele, sinceramente, os meus parâmetros de julgamento artístico são bem baixos, bem ruins. Mas, de qualquer modo, ele era um retratista. Então, ele retratava paisagens, né? Tentou entrar na Academia Belas Artes de Artes, a Academia de Artes de Viena, não conseguiu. E aí, enfim, participou da Primeira Guerra Mundial. Tem um monte de boato, tem um monte de história, de teoria da conspiração sobre o Hitler. Dizem que o ferimento, ele foi ferido, né, na Primeira Guerra, ele era operador de rádio, e dizem que ele teve um ferimento que afetou a sua capacidade de reprodução, de ter relação, né, enfim. E aí ele acabou, inclusive, ele não teve filho, né? Ele tinha lá a Eva Braun, que foi a esposa dele, e, enfim, especulou-se um tempo que ela teria origem judaica também, mas, enfim. Mas o Hitler, ele teve, mas não teve filho, né, com a Eva Braun, que também se cometeu suicídio provavelmente, se ele tivesse tido filho, eles teriam matado o filho também, na época em que eles cometeram suicídio, porque o Goebbels, que era ali o braço direito do Hitler, fez isso. Ele tinha 3 filhos, eu acho, e ele matou os filhos, envenenou os filhos e os filhos morreram ali no finalzinho da guerra, né? Enfim, 1945. Mas o Hitler era um cara que, inicialmente, ele se aproveitou, é um cara que não deram muita atenção para ele, na década de 20, o que ele falava, as pessoas, que bobagem. O cara se parece muito, mas muito assim com alguém que a gente conhece, mas que eu não posso falar o nome. Mas enfim, porque inicialmente a galera ficava zoando, um monte de bobagem e tal, mas aí depois, na medida em que a Alemanha não conseguia resolver os problemas, as crises, mais gente foi aderindo às ideias dele. Até que, no final das contas, o Partido Nazista se tornou um partido de grande relevância. E aí se aproveitou de alguns momentos ali e acabou ascendendo o poder. Foi conquistando cada vez mais cadeiras no parlamento, no Reichstag. E aí depois acabou, no final das contas, fazendo com que o Hitler assumisse, né, como líder maior da nação. E aí acabou a política, acabou o parlamento, acabou tudo, né? Então era o Hitler que comandava tudo. Bem, e ele exercia um fascínio nas pessoas absurdo, assim, né? Então, o gestual, a figura dele é quase venerada, né? Tal como o Mussolini também. O Mussolini, na verdade, veio antes, né? O Mussolini, na juventude, ele era socialista, ele aderiu às ideias socialistas. Mas aí, depois da Primeira Guerra, a Primeira Guerra ela foi muito traumática, tanto para a Itália quanto para a Alemanha. Mais para a Alemanha do que para a Itália.
Mas o que acontece? A Itália, ela pertencia à Tríplice Aliança, que foi feita bem anteriormente, assim, foi feita antes da Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Itália, Alemanha, e Áustria. Então, eram esses 3 países aí. Só que quando a guerra começa, a Itália não entra na guerra, na Primeira Guerra. Ela não entra, declara neutralidade, enfim, não entra na guerra. E aí fica de um lado, portanto, a Alemanha, Áustria, Império Austro-Húngaro, né? Fica ali o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Depois o Império Otomano entra junto com esses 2 países. E do outro lado fica Rússia, o Império Russo, a Grã-Bretanha, que é Império Grã-Bretanha, Império Britânico também, e a França. Então, fica esses 3 países contra a Alemanha e a Áustria, o Império Austro-Húngaro. Beleza, aí depois a Itália vai entrar junto com a Tríplice Entente. Em 1917, a Itália entra do lado dos inimigos, né? Só que a Itália não recebe nenhum benefício. A Itália, com a entrada, esperava que ela tivesse alguns benefícios e esses benefícios não foram dados, então criou-se um grande ressentimento na Itália. E aí o Mussolini ele se aproveitou desse ressentimento. Essa que é a questão, pessoal, que é preciso estar muito vigilante. Em momentos de crise, em momentos de decepção política, surgem pessoas que vão se aproveitar desse sentimento para impor as suas teorias políticas. E é isso que acontece, né? Então, Mussolini, no final das contas, aproveita. E aí, em 1922, ele marcha sobre Roma. Mas antes disso, o fascismo, ele se aproveita, ou ele tenta resgatar na história elementos de legitimação. Que elemento que ele vai encontrar como elemento de legitimação? O fascio. O fascio, que é um feixe, né, de madeira, não é um feixe de madeira, é um grupo de madeira, de pauzinhos, né? Esse fascio que tinha ali era madeira e tinha uma espécie de lâmina no alto, ele era levado como estandarte pelas tropas romanas. E aí simbolizava a força romana. Então, aí diante do ressentimento da população, diante da descrença da população, o que o Mussolini faz? Ele resgata a força, resgata o orgulho, a legitimidade, a história do povo italiano, do povo romano, né? E aí o povo tem uma causa para defender. Que aí se trabalha na mente das pessoas. Vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar o sentimento das pessoas. E aí ele consegue muito sucesso com isso, porque as pessoas estão sem esperança. A Europa está vivendo uma crise econômica terrível, e aí ele começa a dar motivação para as pessoas. E aí a população começa a acreditar naquilo. Então, isso se chama fascio litório, o feixe de Lictor, que é isso aqui, né? Lictor, Lictor, não, nenhum italiano fala Lictor, né? Não, esse R, esse R não existe na Itália, né? Enfim, vem cá, meu filho, aqui. Aí, enfim, ele simbolizava a força e a união em que... isso é muito importante. A união inquebrantável, porque o fascio litório, ele tem essa ideia de que juntos somos mais. Brasil, enfim, a força está ali na união, né? De todos, né? Essa união de todos inquebrantável. Então ele resgata o orgulho ali das pessoas, para que as pessoas, enfim, né, consigam ter uma causa para viver. E aí, enfim, a galera adere e o fascismo ele se torna muito popular. Como eu havia dito para vocês, havia uma crise econômica terrível na Itália, havia muitos protestos, e aí, com a ameaça da ascensão do socialismo, o governo, ali, as autoridades começam a incentivar e começam a aderir ao Partido Nacional Fascista. Portanto, tanto o fascismo quanto o nazismo surgem como respostas
ao crescimento do socialismo. Então, como a sociedade europeia era eminentemente capitalista, então o grande inimigo a combater era o socialismo. Então, eles não aceitavam de forma alguma. E aí, portanto, o Partido Nacional Fascista cresceu pra caramba, né? E aí surge esse Mussolini. Esse GIF é muito legal, né? E tipo assim, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês não vão aderir à minha causa, não? Ou... E aí ele fazia ali discursos públicos, enfim, né? Então, para mexer com as pessoas. E aí, velho, quem tá pegado? E aí o Mussolini, como é que ele ascende ao poder? Em 1922, ele lidera a marcha sobre Roma. Inicialmente, eles chamavam de camisas pretas. E aí eles fazem a marcha sobre Roma. E aí a Itália, que tinha rei, né, o Vítor Emanuel, que nome bonito, né? Vítor Emanuel, por favor, traga para mim um café. O rei Vítor Emanuel convidou Mussolini para compor um novo governo. E ele chama Mussolini, porque na verdade o rei fica acuado. Ele fica acuado porque o fascismo cresceu de forma absurda. E o rei esperto, né, falou assim: não, Mussolini, vamos tomar um cafezinho. Só que na prática, quando ele é convidado pelo rei, ele se torna governante. E aí ele começa a perseguir violentamente as oposições, institui a pena de morte, e aí assume o poder de forma absoluta. Então o rei se torna uma figura apenas simbólica. Então o rei não tem... O povo tá nem aí para o rei. Então o Mussolini se torna um governador de fato. E aí eles aprovam, no ano de 1927, a chamada Carta de Lavoro, que são publicadas as principais ideias do fascismo na população. Tem muita gente, inclusive, que faz uma... Tem uma pessoa que eu não sei, enfim, não importa, mas tem gente aqui no Brasil hoje que faz umas associações absurdas. Bem, o que acontece? A Carta de Lavoro, ela tem ali a presunção, quer dizer, tem ali alguns aspectos, tem algumas leis que previsão na palavra. Eles têm a previsão de leis para os trabalhadores. E aí, algumas coisas dessas leis foram utilizadas, alguns aspectos foram utilizados foi utilizado pelo Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas se baseou nessa carta para criar algumas leis aqui para o Brasil também. Bem, e o que aconteceu no final das contas? Tem muita gente que fala assim, não, porque o Getúlio Vargas era de esquerda. Não era. Mas, enfim, aí ele se baseia nas ideias da Carta de Lavoro, e a Carta de Lavoro é fascista, portanto, a esquerda, o fascismo é de esquerda. É isso no final das contas. Enfim, então o cara faz uma manobra lá para tentar provar que o fascismo é de esquerda. O fascismo o fascismo italiano e o nazismo alemão são de extrema direita, como o stalinismo, que é chamado também de Estado totalitário de esquerda, tá? Porque milhões de pessoas morreram sob o governo de Stalin também. É preciso dizer isso, nunca esquecer isso também. Bem, o que os caras fizeram quando eles assumiram o poder? Em 1926, grupos anarquistas, socialistas que estavam sendo perseguidos, estão fazendo manifestações lá. E nesse interim, o Mussolini sofre um atentado. Não vai ter muitas repercussões para ele, fisicamente falando assim, não. Mas aí, o que o partido fascista faz? Ele vai recrudescer as suas atitudes, vai endurecer as suas atitudes contra os grupos oposicionistas. Aí ele começa. E aí todos os partidos são colocados em ilegalidade, um forte controle da imprensa, um culto muito grande à figura do Mussolini, porque esses sistemas ditatoriais e sistemas totalitários, eles se baseiam em duas coisas principalmente, em termos de publicidade. Muita propaganda de exaltação desse orgulho, enfim, né? E da figura do líder, porque é muito personalista, né? O líder, ele é mitificado, o líder é tido como um mito, né? Quase um mito.
Então, esse culto, o líder se torna cultuado. E o culto, ele é irracional. O culto, ele está mais na esfera da fé do que da razão. Então, o fascismo, ele é sustentado em grande medida por uma crença irracional. Por isso que a gente tem muitos elementos atuais no Brasil que vão ao encontro dessa ideia fascista. O culto irracional de determinadas autoridades. Então, a gente precisa estar bem vigilante em relação a isso. Agora, a coisa mais controversa, a coisa mais absurda, talvez, que acontece durante o governo do Mussolini, é o chamado Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão? O Tratado de Latrão é o reconhecimento da autonomia política do Estado Vaticano. Então, o Papa, que é o Papa Pio XI, ele se encontra com Mussolini e aí ele aceita as condições do Mussolini e o Mussolini aceita a autonomia do Estado Vaticano. E aí, então, o Estado do Vaticano se torna um Estado independente. O Estado do Vaticano se torna um país, né? Então, o Vaticano é um país autônomo, né? Que é um quarteirão, praticamente, assim. Um quarteirão aqui. Eu não estou no quarteirão, não estou aqui em casa, que é muito... Enfim. Mas aí a Igreja Católica faz esse acordo com Mussolini. E aí muita gente atribui, inclusive, dizendo que chamou o Papa, né, o Papa Pio XI, de Papa nazista. Falando nisso, rapidinho, um breve parênteses. O Papa Bento XVI, ele está, né, ele tá vivo, né, ele está... Eu não sei como é que está o estado de saúde dele atualmente, mas era bem precário, mas ele está lá, enfim, tem 90 e poucos anos de idade, 93, se eu não estiver enganado. E o Papa Bento XVI, que é o Joseph Ratzinger, é alemão, e quando ele era jovem, participou da Segunda Guerra Mundial. Ele foi inscrito na juventude nazista, o Joseph Ratzinger, que toca piano muito bem, inclusive. Mas o Joseph Ratzinger foi inscrito. E aí muita gente falando, então era nazista e tal, enfim. Mas o problema todo é o seguinte, que lá na Alemanha, se nós vivêssemos na Alemanha, na década de 20, na década de 30 e 40, muito provavelmente muitos de nós estaríamos inscritos no Partido Nazista também, porque todo mundo participava do Partido Nazista. Então, isso não quer dizer muita coisa, tá? É preciso especificar um pouco mais. Grande parte da população alemã aderiu, mas só que houve muitas vozes de resistência. Foram caladas, algumas conseguiram sobreviver, mas a maioria foi calada, ou seja, morreram, né? Enfim, com o partido fascista no poder, eles começam a tomar algumas atitudes, inclusive atitudes drásticas, atitudes severas, principalmente contra a Etiópia. Mas eles também estavam de olho ali em territórios ali no Mediterrâneo, ali na Albânia, ali na região balcânica. Tá? Então ele começa a querer, né? Então, tanto é que tem um episódio muito interessante que um etíope corre a maratona de Roma, eu acho que em 1950, eu acho que é nas Olimpíadas de Roma, na verdade, e aí ele vence e corre descalço. Ele corre descalço e vence a maratona, inclusive até para provar, no final das contas, ali a força do povo etíope, né? E o povo etíope, ele tem um orgulho de não ter sido colonizado por nenhum país europeu. Mesmo com todas as investidas que os italianos fizeram, não conseguiram efetivamente colonizar a Etiópia, tá? A Etiópia é um país que passa por muitas dificuldades e tem excelentes corredores de fundo, corredores maratonistas, por aí vai. Bem, então, por enquanto, do fascismo é isso. Então, o que o fascismo faz? Ele tem uma forte propaganda favorável, uma forte perseguição aos inimigos, estudos bem severos contra os inimigos, tem um forte culto à persona que está, né, no alto, uma crise econômica que ele consegue encaminhar em alguma medida, ele consegue encaminhar da direção e para solucionar a crise econômica, e aí ele se fortalece, a Itália vai se fortalecendo, né, cada vez mais, e aí no final das contas a Itália se torna um país de respeito ali às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E aí já de início, bem no início, assim, a Itália entra na guerra, mas a Itália vai ficar acuada.
E a Itália vai jogar ou vai ter um papel de coadjuvante na Segunda Guerra, porque o grande papel ali na Europa foi dos nazistas. Tanto é que os nazistas vão ter que ajudar os italianos dentro do próprio território italiano. E o outro protagonista, né, do inimigo foram os japoneses lá no Pacífico. Bem, agora, o nazismo, ele é um regime fascista, tá? Porque ele obedece a todas as características do regime fascista, que o regime fascista foi criado primeiro, então ele deu as diretrizes de como que a coisa funciona. Então, o partido nazista, né, o nazismo, ele bebeu nessa fonte, criou as suas próprias características, mas enfim. Tem uma coisa que a gente identifica imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, há uma identificação quase natural da suástica com o nazismo, né? A maioria de nós que conhecemos a Segunda Guerra Mundial. E aí, só que a suástica não tem nada a ver com aquilo que foi feito na Segunda Guerra Mundial. A suástica era um símbolo religioso entre os brahmanes e budistas lá na Índia, que representava a felicidade, a boa sorte, a salvação, a saudação ou a salvação. Olha o que fizeram com o símbolo, gente. O que fizeram com a suástica, cara? É um símbolo religioso. E aí fizeram a adaptação e aí se tornou lá o símbolo do nazismo, o símbolo do Terceiro Reich. O Terceiro Reich seria... O Primeiro Reich seria... O Primeiro Reino Alemão seria o Sacro Império Romano Germânico, depois da unificação, né, um período até a República de Weimar, de 1870 a 1919, e agora seria o Terceiro Reich, o Terceiro Reino Alemão, que seria um reino de 1000 anos. O Hitler sonhava em fazer um reino ariano, alemão, de 1000 anos. Não durou 12 anos. Durou 12 anos, mais ou menos. E em 12 anos, olha o que o cara conseguiu fazer em 12 anos. De 1933 a 1945. Olha o que o cara fez, impressionante. Bem, o que acontece na Alemanha? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída, absolutamente destruída. E aí, os políticos alemães, para tentar reorganizar a política e a economia alemã, eles proclamam a República de Weimar. A República de Weimar, ela tem esse nome por causa onde eles declararam, onde eles proclamaram a República, foi na cidade de Weimar. E aí o Guilherme II, ele foge, que tinha, né, o Guilherme II tinha liderado o governo alemão durante a Primeira Guerra, então ele foge. Não sei para onde que ele foi, não sei se foi para a Grã-Bretanha, porque ele tinha parentesco com a Rainha Vitória, ou Guilherme II. O Guilherme II, na verdade, ele tinha parentesco com o rei Jorge V, da Grã-Bretanha, e com o Nicolau II, também, lá da Rússia. Ele tinha parentesco com... Eram 3 primos, enfim. Então, nesse momento, nós temos a República de Weimar. A República de Weimar, ela vai durar, basicamente, de 1919 até 1933. Enfim, aí é um parlamentarismo presidencialista, como tem até hoje, viu? Até hoje a Alemanha é assim. Então, após a Primeira Guerra, a organização política da Alemanha se dá em torno da República de Weimar, tá? Só que essa República de Weimar, por um momento, ela consegue resolver muitos problemas, só que depois da crise de 1929, o troço degringola, o troço piora demais. E aí a República de Weimar entra em crise e dá espaço para o surgimento do nazismo. Basicamente é isso. Tá bom? Amanhã eu vou retomar isso e amanhã não, gente. Amanhã é sexta. Amanhã não tem aula, não. Mas, por enquanto, é isso. E aí, na próxima aula, na próxima quarta-feira, eu vou contar o resto dessa história, tá? Para a gente já preparar o caminho e, se der tempo, a gente vai já chegar na Guerra Civil Espanhola, tá bom? Gente, alguma questão, alguma angústia, algum comentário, algum elogio, algum xingamento, alguma coisa? Por um momento eu tive dúvida se eu estava gravando ou não. Eu ia morrer se eu não estivesse gravando.